Olá, meu nome é Sabrina Rechier, sou aluna de Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal Fluminense e este vídeo tem como objetivo auxiliar os alunos da disciplina de Físico-Química ministrada pelo professor Paulo Rangel Rios. Especificamente, neste vídeo, nós vamos explicar a questão 1.2 da lista 1 de Físico-Química. Então, a questão 1.2 diz o seguinte: 1000 gramas de cobre a 1500 Kelvin é resfriado em 4 litros de água a 298 Kelvin. A temperatura da água aumenta cerca de 40 graus Celsius. Estime a entalpia de transformação do cobre sólido para o cobre líquido na temperatura de fusão. Os dados fornecidos pelo problema são a temperatura de fusão do cobre, o CP do cobre líquido, o CP do cobre sólido, o CV da água. Então, inicialmente, nós vamos transformar a unidade dos CPs. Os CPs são fornecidos em calorias, por Kelvin. Então, nós vamos passar para joules por Kelvin, simplesmente multiplicando por 4,184 joules, que é o correspondente a uma caloria. Então, nós vamos fazer isso para o CP do cobre líquido e para o CP do cobre sólido. Vamos também ver quantos mols nós temos neste problema. O enunciado diz que nós temos 1000 gramas de cobre. Então, nós vamos passar esses 1000 gramas correspondente à quantidade de mol. Então, no próprio enunciado, nós temos que 1 mol de cobre corresponde a 63,54 gramas. Fazendo a conversão, nós teremos a correspondente que 1000 gramas de cobre equivale a 15,74 mols. Também vamos passar a unidade do CV da água para joule por grama Kelvin, simplesmente também multiplicando por 4,184. Sabendo que a temperatura inicial é de 298 kelvins e a temperatura final da água é de 338 kelvin, essa temperatura final é obtida a partir da informação dada que a temperatura ela aumenta 40 graus Celsius. Então, você obtém essa temperatura final. Então, sabendo essas informações, o calor absorvido pela água vai ser correspondente à massa de água que nós temos, vezes o CV da água, vezes a variação de temperatura obtida nesta reação. Então, esse daqui é o calor que foi absorvido pela água. No entanto, nós não temos diretamente o valor da massa, ela não é dada. Então, vamos ter que achar. Só que o enunciado ele dá o volume de água que nós temos. Nós temos 4 litros, que corresponde a 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Vamos considerar que a densidade da água na temperatura ambiente, 298 Kelvin, seja de 997 kg por metro cúbico. Como a densidade é massa sobre volume, então a massa será volume vezes a densidade. Então, volume vezes a densidade, nós vamos chegar à conclusão que temos aproximadamente 4.000 gramas de água envolvida nessa reação. Então, substituindo esses valores na equação 1, nós vamos ter que o calor absorvido pela água, por isso aqui é positivo, um valor positivo, foi de 669.440 joules. Assumindo que a pressão seja constante durante todo esse processo, no processo de solidificação do cobre, nós vamos ter que o calor cedido, o calor perdido pelo cobre, é igual à variação de entalpia do cobre. Considerando que o sistema
esteja teoricamente isolado, né, ou seja, eu tenho um sistema composto apenas pela água e pelo cobre, a transferência de calor vai ocorrer somente entre esses dois. Então, logo, o calor absorvido pela água, ele é igual ao calor perdido pelo cobre, por isso o sinal de negativo. Ou seja, o que um cede, o outro recebe. Então, vamos ver que o calor que foi perdido pelo cobre é igual à variação de entalpia do cobre, como a gente supôs aqui em cima, que é igual à variação de entalpia do cobre no estado líquido, que é o estado inicial dele, mais a variação de entalpia do cobre na transformação de fase, ou seja, quando ele passa de líquido para sólido, no processo de solidificação, mais a variação de entalpia do cobre já no estado sólido. Lembrando que a variação de entalpia, ela é igual à integral do delta CP/dt, entre a temperatura inicial e a temperatura final do processo. Então, assim, nós vamos substituindo aqui, né, o correspondente à variação de entalpia, nós vamos ter que o calor perdido pelo cobre é igual, esse é o número de mols do cobre, a integral, que vai da temperatura inicial até a temperatura de início da transformação de fase, do CP do cobre líquido dt, mais ou menos o número de mols da entalpia do cobre na transformação de fase, mais o número de mols de cobre da integral de 1357, que é a temperatura onde o processo iniciou a transformação de fase. Lembrando que na transformação de fase, nós não temos variação de temperatura, a temperatura se mantém constante até a temperatura final, que é de 338, que é a mesma temperatura final da água, CP do cobre sólido dt. Esse sinal aqui, ele será negativo, porque o processo de solidificação do cobre, ele é um processo exotérmico, ou seja, o cobre está liberando energia no seu processo de solidificação, liberando calor. Então, substituindo os valores na equação apresentada anteriormente e aplicando a equação 2, que é a equação que nós mostramos que o calor absorvido pela água é igual ao calor cedido pelo cobre, então nós vamos ter, esse é o calor que foi absorvido pela água, é igual a toda aquela parcela que nós vimos anteriormente do calor que foi absorvido pelo cobre, que foi cedido pelo cobre. Então, o calor absorvido pela água vai ser igual a menos 15,74, que é o número de mols, vezes, esse é o CP do cobre líquido, variação de temperatura, menos 15,74, vezes a entalpia do cobre de transformação, que é esse valor que nós estamos procurando, mais 15,74 vezes 22,59, que esse é o CP do cobre no estado sólido, vezes 338 menos 357, que é a variação de temperatura final. Então, resolvendo esta equação, né, e isolando a entalpia de transformação, né, a entalpia do cobre no processo de transformação, nós vamos chegar à resposta final, que é a entalpia do cobre no processo de solidificação é igual a 15.024,58 joules por mol. Então é isso, obrigado pela atenção.